Boa tarde, galera. Começando mais um Madonna Cast, direto dos estúdios Vicenza, na Vicenza Veículos, aqui em Taubaté, junto com os nossos apoiadores também aqui, Frigorífico Goiás, sua boutique de carne aqui em Taubaté, Biofarms, a sua farmácia de manipulação, entrega na sua casa, os nossos parceiros que estão apoiando essa ideia há mais de um ano aí, que a gente já tá no ar já, e hoje eu tô aqui com o Rodrigo Costa. Rodrigão, tudo bem, cara? Tudo certo? Até que enfim, né? A gente conseguiu marcar alguma coisa para trocar ideia. Então, é o que a gente tava conversando até antes aqui, né? A gente vai convidando a galera, vai colocando e às vezes não sobra uma vaga para um amigo, alguém mais próximo assim, porque, cara, a gente faz uma vez na semana o programa ao vivo, né? Que a ideia é ter essa interação com as pessoas, de ver o programa ao vivo, de ver que não é nada montado assim, nada feito para enganar. A vida como ela é, né? Não, isso que é o legal. E daí tem muita gente ainda para convidar, para vir. A gente gosta de falar de todos os assuntos, né? Agregar bastante na vida das pessoas. A gente fala de um assunto mais sério aqui, né? Que eu gosto de abordar isso. Então, ainda bem que hoje você pôde vir aqui, deu certo. A gente tá marcado no final do ano, né? Exato. E é bom que a gente tá num momento aí, né, bem favorável para conversar sobre esse tema, né? Mudança de governo, alta de taxa, e o pessoal aí tá bem com receio e vale a pena a gente desmistificar bastante coisa aí sobre o momento. Eu até comento com muitos convidados e falo, cara, às vezes não é a hora de você ir no programa ainda. Que nem semana passada veio a Ana aqui, que é uma atleta de fisiculturismo, e era para ela ter vindo ano passado, já no meio do ano. Eu falei, Ana, acho que ainda não é hora de você ir lá, vamos esperar um pouco. E daí aconteceu uma situação com ela, ela veio, ela falou, cara, foi a melhor hora, ainda bem que você falou pra eu esperar mesmo. É umas coisas assim do feeling, né? Exato. Daí aconteceu com você também agora, que estava pro final do ano, acabou que não deu certo. Pô, entrou essa virada de governo e o seu assunto tem muito a ver, né? Sim, sim. Mexe muito, né? Quando a gente fala, hoje o Brasil, por mais que tenha uma economia separada da política, mas não tem como. A política interfere totalmente aí na economia e é isso que deixa os empresários, os empreendedores aí preocupados aí em estar fazendo qualquer movimento de longo prazo. Mas você fala você é consultor imobiliário, né? Financeiro e imobiliário, Isso, né? Exato. E eu vejo falar muito que nessa área, o governo de esquerda é bom para essa área, né? Qual que é a sua visão aí como Então, na verdade, vai tudo dependendo do que tá, né? Esquerda, direita, mas é tudo uma combinação entre bancos, né? Porque hoje, na verdade, o banco meio que monopoliza o país, né? Então, sem a gente saber, eles que mandam um pouco, né? Bem essa que é a verdade. Então, assim, a gente tendo uma mudança aí de Selic, isso interfere diretamente. Então tem momentos aí, então esse negócio de estar na esquerda ou estar na direita interfere sim, mas ainda não é o grande viés aí da situação. Então, eu vi, tipo assim, eu sempre ouço a galera falar que, poxa, quando é um governo de esquerda, melhora um pouco para venda de imóveis, facilita mais, né, porque libera mais crédito. E isso é bom, não é? Você que está no mercado. Sim, liberar mais crédito é bom. Mas se a taxa não tiver favorável, também passa a não fazer sentido. Entendeu? Entendi. Então, assim, tem esse cenário, sim, da liberação de crédito. A gente até passou por uma situação aí, né, na Caixa Econômica Federal em novembro, que eles praticamente estavam sem recurso aí para fazer a liberação. Né? Até porque o dinheiro que é utilizado para o sistema SFH, ele vem do SBPE, que é a caderneta de poupança, e como emprestou muito, acabou o caixa. Então e até hoje não tem caixa para emprestar. Mas esse empréstimo foi feito quando? Não, na verdade, o público, né? O brasileiro, na verdade, o ano inteiro, teve uma captação muito grande de empréstimos. E aí acabou o dinheiro do recurso. E aí deu uma suspendida, agora já subiu um pouquinho a régua. Então está emprestando para determinado valor, apenas no CPF, coisa que antigamente não tinha essa particularidade. Tá dando uma regulada nisso daí. Tá dando uma regulada. Pra não sair dando dinheiro, dando entre aspas, né? Emprestando dinheiro. E a Caixa, né, foi pioneira, começou com isso. Agora a gente sente aí também na questão dos bancos privados, a gente sente um pouco disso, embora não abertamente. Mas a gente sente aí que o crédito deu uma segurada. E essa taxa de juros alta? Isso daí intimidou a galera? Bastante, porque além da taxa de juros estar alta, o cenário dela, né, ela já vem alta, ela vem subindo desde agosto do ano passado. Então, né, hoje, quando a gente fala de financiamento imobiliário, a gente trabalha muito em cima da Selic. Então, a Selic ela vem subindo, e a tendência é que ela comece a ter uma queda lá para agosto, setembro. Ou seja, quem tem um plano aí de fazer um financiamento, ou né, tá comprando um imóvel agora,
Ou ele deixa lá para setembro para tentar ver o que vai dar, né? Ou ele vai pegar essa taxa que hoje que a gente tem também. Mas é que as pessoas confundem um pouco, porque a taxa de crédito imobiliário também, ela sempre bateu na casa dos 13, 14% ao ano. Porém, na época de pandemia, a gente teve um cenário aí, né, bem diverso, né? Então os bancos reduziram a taxa aí na casa dos 5, 6%. Então, quando hoje o pessoal pensa, pô, vou pagar 12, vou pagar 10%, mas era 6. Mas era 6 por um momento pontual que a economia estava passando. Não é que ia ficar assim. Não é que ia ficar, até porque o histórico que a gente tem não é esse. Um exemplo, comparado com os Estados Unidos. Os Estados Unidos já tem um histórico de ter as taxas mais baixas, né? Exato, por isso que deu aquela bolha, né? Além de ter uma taxa mais baixa, a gente teve aí, tem outras particularidades, então teve aquela bolha aí que teve no passado, que é onde teve bastante problema aí com a economia. Que também não é legal ficar liberando muito crédito também, não tem como, né? O custo, exato, mercado, o custo do dinheiro, se o custo do dinheiro está alto, não tem como você trabalhar com uma taxa baixa, né? Hoje a minha empresa é especialista em soluções financeiras, né? Então a pessoa vem me buscar o financiamento, mas se a parcela ficou alta, a gente tem outras formas, outros produtos que de repente pode atender ele nesse momento, não então, necessariamente o financiamento. Mas o seu trabalho, o que ele é? Um exemplo, você vende um consórcio ou você dá uma orientação para a pessoa? Como que funciona o seu trabalho? Varia, fundo, assim? né? Geralmente, quando o cliente vem me procurar, vem por indicação de um corretor, que são nossos parceiros, ou vem por um cliente que já foi indicado. E na maioria das vezes ele vem buscando financiamento, porque a gente ainda tem uma tendência a ser imediatista, né? Eu vou ali, eu vejo, eu quero, né? A parcela está dentro do meu bolso, eu vou lá e pago. Mas não necessariamente é a melhor opção. Então, eu converso muito isso com o cliente da real necessidade que ele tem, porque às vezes vale mais a pena sim ele fazer o consórcio, porque o consórcio ele não tem juros. Só que o consórcio também não é para hora. Então é aquilo, esse né? é o problema. Né? Porém, ainda assim dentro do consórcio, a gente tem outras possibilidades. Hoje, não sei se você já ouviu falar, mas existe a famosa carta contemplada. Eu, Rodrigo, fiz um consórcio, fui contemplado, mas eu não desisti de comprar imóvel. Eu posso vender essa minha carta de consórcio, né? Uma outra pessoa vai lá e compra, pagando apenas o ágio, e ele vai ter o dinheiro à vista. Então também é uma possibilidade e ele foge da taxa de juros. Mas isso acontece sempre ou é raro acontecer? Não, isso virou mercado. Hoje tem gente fazendo isso como investimento. Porque daí a pessoa ganha um dinheiro em cima do que ela tem ali. Exatamente. Então teoricamente ela faz um cálculo ali do que ela já pagou. Eu compro a sua carta, por exemplo. Exato. Entendeu? Então você paga o preço que eu coloquei para você. Então vai de acordo com a sua necessidade. E daí a pessoa... E qual que é tipo, o consórcio a gente sabe que tem uma taxa de manutenção que é um pequenos juros. Qual que é essa taxa? Na verdade, assim, média? É bom a gente até explicar sobre isso, porque a administradora de consórcio, cada uma tem uma regra. Então não dá para falar que todas cobram X, cobram Y. Não tem isso. Cada administradora tem uma regra. Então, dentro do consórcio, a gente tem lá fundo de reserva, a gente tem a taxa de adesão, a gente tem a taxa de administração. Porém, quando eu fui trabalhar com consórcio, como a minha intenção não é vender produto e sim atender o cliente, eu procurei uma administradora que mais se adequava ao perfil do público que eu trabalho. Então, a empresa com a qual eu trabalho hoje, a gente não utiliza nem fundo de reserva e nem taxa de adesão. Então, o cliente só paga realmente a taxa de administração. E vocês trabalham com todo tipo de cliente? O mais alto padrão, médio, o que acaba me procurando, até por conta do perfil que eu tenho, né, que eu venho trabalhando, é mais o alto padrão, mas a gente atende todo tipo de cliente. É que hoje um cliente com uma renda muito, né, que tem uma renda baixa, ele nem consegue o financiamento por conta da alta taxa de juros. Nem compensa. Entendeu? Ele não vai conseguir, porque a gente tem uma regra, que é regra Bacen, onde eu não posso comprometer a renda do cliente acima de 30%. Antes podia, né? Na verdade, nunca pôde, tá? Tem crédito pessoal que acaba fazendo vista grossa, mas dentro do financiamento imobiliário a gente não pode trabalhar. Então, se você pensar hoje, uma renda de R$3.000, ele não consegue comprar um imóvel. Porque R$3.000, 30%, 900. A taxa está na casa dos 10%, 90 mil de financiamento. O que você compra com isso? Nada. Então, acaba realmente subindo a régua, né? Porque esse público, hoje, ele não consegue fazer a aquisição. Tipo,
Um exemplo, qual que é a renda legal para quem quer comprar uma casa, sei lá, de 500 mil, 1 milhão para cima, assim? Olha, a gente trabalha com uma renda aí na casa dos 30 mil para 1 milhão, 30, 40 mil. Por quê? Além da renda, quando a gente coloca a proposta no sistema, a gente tem que entender também o endividamento que ele tem no mercado. Porque isso gera risco para o banco. Então, a gente, né, se a gente for pensar que o cara não tem risco nenhum, beleza, 30, 40 mil a gente consegue aprovar o crédito dele. Lembrando que isso também estou falando num prazo máximo. Né? Se a pessoa quiser num prazo menor, aí a gente tem que realmente fazer um cálculo aí mais aproximado. Tudo é ajustável, né? Tudo é ajustável. Então, a gente ou a longo prazo, é via de regra, né? Encurtei o prazo, aumentei a parcela. Não tem muito o que fazer. O que é o financiamento imobiliário em si? O que acontece? O financiamento imobiliário, a gente tem duas linhas, né? Que é o SFH, que é a casa para moradia mesmo, e o SFI, que são casas de alto padrão, que é acima de 1,5 milhão. Então, o que acontece? 1 milhão hoje não é considerado alto padrão ou já é? 1 milhão não, acima é de 1,5 milhão. Caramba! O SFH ele vai até 1.499.000. Até 1.499.000 ela é considerado o quê? SFH, que é casa para moradia. E essa de luxo, essa de alto acima? Padrão é acima. Porque o que muda? As tarifações são diferentes. Por exemplo, hoje se você vai comprar uma casa dentro do sistema SFH, se for primeiro imóvel, você tem 50% de desconto lá no cartório. Então tem algumas particularidades. Tem uma regra que não pode passar dos 12% de taxa de juros. Agora o SFI, o céu é o limite, porque o banco pode precificar dentro do que ele quiser. Porque teoricamente é uma casa de investimento. Entendi, que o cara não vai comprar para ele morar, assim, às vezes. Ou ele vai comprar para morar, mas acaba sendo outro padrão. Então, teoricamente, ele tem dinheiro para pagar. Isso que para ele, tipo assim, não modo, vai fazer diferença, vamos dizer assim. a grosso na modo, renda da pessoa que comprar ali. Exato, entendeu? Então, esse SFH foi criado aí, né, é o sistema financeiro habitacional com o governo. Então, é exatamente isso, para moradia. Né? Então, tem gente que acaba fazendo dinheiro, mas aí já é uma outra particularidade. A regra não é essa. Você falou aí de 2 tipos de financiamento. Dois tipos de financiamento. Tem só 2 ou qual que é um? Tá. Galera, quem tá aqui acompanhando o Instagram aqui, ó, vai lá pro YouTube, que a gente vai ficar ao vivo no YouTube, tá? Daí acompanha a gente, já segue lá, se inscreve, curte, compartilha. A gente tá continuando esse papo aí lá no YouTube. Quem tiver dúvida também pode mandar pergunta que a gente responde ao vivo, tá? Isso aí. Isso aí, gente. Entra lá. Vamos continuar lá. Então, assim, são 2 sistemas. É o SFH e o SFI. Não tem outro. Não tem outro. Não tem outro. Né? Quando a gente fala de financiamento imobiliário no país, são esses 2. E tipo assim, eu posso fazer esse financiamento com o banco... Tem só o banco, tem outro tipo de agência. E por que, um exemplo, por que eu deveria fazer com você e não com o banco, por exemplo? Essa pergunta é excelente, tá? O que acontece muito? Eu tenho 15 anos de vivência dentro de banco, né? Então, fui gerente geral de agência, de várias agências aí dentro de banco. E o que acontece, tá? Hoje, dentro do banco, o gerente, eles não têm a expertise que a gente tem como assessoria. Por quê? Porque ele cuida de vários produtos. É capitalização, é seguro, é previdência, é investimento, é crédito pessoal, é capital de giro, então é um monte de coisa. Então fica difícil o cara ser especialista daquilo. Sim. Né? Então, faz tudo, não faz nada. A minha vertente. Exatamente. Né? E qual que é a outra questão também? Falta formação. Né? O gerente que está ali, eu acho que na minha percepção deveria ter que mudar a nomenclatura, porque ele acaba sendo mais vendedor do que gerente. Ele nunca te dá o menor juros, né? Sempre vai no mais alto. Porque na verdade ele vai trabalhar o seu atendimento dentro da meta que ele tem para entregar. Entendi. Entendeu? É simples assim. E você não tem meta. E na verdade eu não tenho. O que acontece? Eu trabalho com um portfólio de bancos. Então o cliente fazendo. Para mim ali, eu quero o cliente. Se ele vai pegar menor taxa, ele vai pegar maior taxa, isso não vai mudar minha vida. Porque para mim, aonde eu mandar, o banco me comissiona. E você já tem uma comissão certa, do independente banco. Do que você vender. Não, aonde eu mandar, exatamente. Então, assim, para o cliente, eu sou uma vantagem para ele, porque eu sou uma assessoria que vou fazer todo o processo dele, desde a aprovação, acompanhar a vistoria, juntar toda a documentação, e ele não vai fazer absolutamente nada. Se ele for no gerente, se tiver pré-aprovado, o gerente vai fazer a carta de crédito dele ali na hora, mas vai dar um checklist pré-hora. Esses documentos você tem que juntar e trazer para mim. Então, aí ele vai ficar limitado, né? Limitado àquele gerente, ele vai ficar limitado ao horário de atendimento bancário. As burocracias que o banco tem. Exatamente. E vai acontecer muito isso, porque existe realmente muita falha operacional dentro do banco, até por isso que o banco tem correspondente justamente para cuidar dessa parte. Então, para o cliente, não é... Ele, inclusive, ele pode fazer sozinho, tá?
dependendo de banco, ele pode fazer direto pelo aplicativo. Agora, resta saber se ele sabe o que ele está fazendo, né? Qual é o sistema de amortização que ele vai usar, qual é o indexador de taxa de juros que ele vai usar, qual é o tipo de seguro que ele vai contratar. Então, não é do know-how dele, né? Não é da área dele. Sim. Então, para isso, existem especialistas. Alguma coisa vai estar errada ali no final da... Então, e dá, viu? E dá bastante errado. E é mais difícil, como tudo na vida. Sim. É melhor fazer certo do que consertar alguma Às vezes coisa. o barato sai caro, né? E ele não tem custo com a gente. Então, não tem por que não usar uma assessoria. E por que os bancos têm as taxas de juros tão diferentes uma da outra? Eu tava vendo esses dias que, tem banco que... Um exemplo, que tem a taxa de 50% e a outra tem de 8%. Então, hoje, dentro do cenário de financiamento imobiliário, hoje ela está meio que equiparada. Tá? Os bancos eles ficam meio que na concorrência entre os 9% a 10%. Hoje estão todos nessa média, né? Só que aí tem mais um detalhe, que talvez as pessoas também não saibam. Não adianta eu olhar para a taxa de juros. O que eu tenho que olhar é para o custo efetivo total da operação. Porque dentro de uma parcela de financiamento imobiliário, essa parcela é composta por juros, é composta por dois tipos de seguro, que é um seguro de danos físicos do imóvel e o seguro de morte e invalidez, e mais uma taxa de administração. Então, isso encarece. Então, você contrata uma taxa de juros efetiva 9%, quando você vai ver, está 11%. Entendeu? Porque o que interessa para o cliente, na verdade, não é a taxa efetiva, e sim o custo efetivo total, que é o que de fato ele vai pagar. Sim. Né? Então, aí entra outro detalhe. Quanto mais velho, mais caro, porque o seguro aumenta e está dentro da parcela, então isso aumenta. E dependendo da idade, não pode tirar o seguro? Ou nada a ver? Nenhum produto pode tirar esses dois tipos de seguro. Que é o seguro... De danos físicos do imóvel e o seguro de morte e invalidez. Esse daí não tem como tirar. Não tem como fazer o financiamento sem. Por exemplo, eu comprei a casa ali, morri. Ela quita sozinha. Ela quita. Tipo, o banco não fica com prejuízo. Né? Essa é a ideia. A ideia, não, na verdade, acaba sendo um benefício tanto para o cliente quanto para o banco. Porque o banco não é... o cara morreu, e aí, quem vai pagar? Alguém tem que pagar. Mas Não tem interesse de tomar a casa. Não pensando que minha mulher vai morrer, mas... Mas... Eu sou casado. Daí, eu compro lá no nome da minha mulher. Não, se bem que não tem jeito, né? Quando você é casado, tem que ser no nome dos dois, ou não? Depende, porque na verdade o que acontece? Tem bancos que você comprou, você é casado, mas você utilizou só a sua renda. Uhum. Entendeu? Então, a sua mulher assinou como cônjuge, mas ela não é a titular do contrato, ela não entra como proponente. Entendeu? Então, o seguro é correspondente a quem integrou com a renda. Entendeu? Então, não necessário. Você pode ser casado e fazer o financiamento só no seu nome. Ela vai assinar como cônjuge. Daí vamos dizer que eu morri, a casa fica pra ela? A casa fica, mas aí é baseado na certidão de casamento, né? Que garante os direitos ali. Dependendo do que você contratou no regime. Não precisaria pagar mais nada. Aí não precisa porque a casa estaria quitada. Teve alguma coisa na casa lá de danos físicos, na estrutura. Tem um seguro também para te cobrir sobre isso. Então acaba também sendo um benefício. Mas as pessoas usam esse seguro, às vezes as pessoas nem sabem que tem isso daí incluso. Essa é uma boa conversa, entendeu? Porque tem muita gente que não sabe os benefícios que ela tem ali. E elas recebem essa pólice, né? Quando a gente faz o igual financiamento. Cartão de crédito, né? Às vezes a gente tem um monte de benefício e não usa nada. Exatamente. Até tive um colega meu que esteve aqui com você, inclusive, falando aí das vantagens dos cartões e milhagem e tal. Mas acabam muitas pessoas aí, eu cansei de ver gente aí com cartão Black sem usar a área VIP do aeroporto porque não sabia. Nossa, não, aí... eu só penso no cartão Black não é nem por ter dinheiro limitado, é pra poder usar a área VIP do aeroporto. Entendeu? Então, assim, existe. E o que é bacana, né? O que é legal nesse cenário todo? Hoje, a gente faz um comparativo, se a gente pegar um financiamento, tá? Então, você está querendo comprar uma casa aí de 700 mil reais. Teoricamente, você vai estar fazendo um pagamento de uma parcela aí de 7.500, ok? Por conta da taxa de juros. E hoje, a gente faz um comparativo que, em uma casa de 7 mil, mais ou menos, se você estivesse alugando, né, olhando aí pelo índice que a gente tem de correção, você pagaria na média uns 3.500. De aluguel. De aluguel, né? Então, 3.500 para 7 mil e pouco, putz, pesa. Né? Então, de repente, não é a hora de você fazer uma compra de uma casa financiada agora por conta da taxa de juros. E o que a gente pode fazer? Porque se a gente falar que vai guardar dinheiro, é mentira que ninguém guarda. Não é uma cultura do país, né? É difícil. A gente guarda boleto, também, né? Mas a gente e é difícil também guardar dinheiro. Porque né? desvaloriza,
né? Hoje, quando a gente vê algum, né? Se você colocar o dinheiro na poupança hoje, ele não vai acompanhar. Ah, não, poupança hoje é jogar dinheiro fora. Entendeu? Então, assim, se eu pegar a parcela do seu aluguel e colocar ali uma parcela de consórcio, ainda assim fica mais barato que um financiamento. Entendeu? Então, assim, você fica na mesma casa onde você tá, que você já gosta, já tá acostumado. Puxar o microfone um pouquinho mais perto. Tá bom aqui? Isso, Legal. Pra ficar bem... Então, se você pensar nessa situação, às vezes vale mais a pena você pagar o aluguel, pagar uma parcela de consórcio, entendeu? E com isso você fica com um comprometimento tranquilo dentro do seu orçamento e a longo prazo você acabar contemplando. Então. E é legal porque, né, esse é um assunto recorrente hoje em dia, a gente estava até falando, né? É um assunto recorrente. Comprar ou alugar. Qual o melhor momento para fazer um dos dois? Então, o que acontece? Eu estou alugando, mas quando a gente pensa em aluguel, a gente está rasgando dinheiro, certo? Isso aí não Porque é fato. Não, é fato, né? E além do que, a correção, né, hoje está usa o IPCA, enfim, tem o seu índice de correção. Então, o aluguel sempre vai estar subindo todo ano. Então, nesse caso, o que acontece? Eu prefiro que a pessoa faça um esforcinho maior e faça realmente uma parcela de consórcio, porque a longo prazo ela consegue prever uma saída dali ou comprar até mesmo o mesmo imóvel, né? E às vezes, um exemplo, o mesmo imóvel de 700 mil, ela paga uma parcela menor pelo consórcio. Ela paga uma parcela menor pelo consórcio. Ela não vai conseguir, às vezes consegue mensurar uma porcentagem? Olha, de 7 mil, se elas pagar um aluguel mais uma parcela, a parcela de consórcio vai dar uns 5. Ou seja, então, falando assim, seria 2 mil de... 2 mil de parcela de consórcio. Então ela paga os 3 mil dela de aluguel lá, ela não sai daquela casa, né? E ela tá pagando, fazendo um planejamento para daqui a um tempo sair. Então isso é muito bacana, porque a pessoa consegue estar se ajustando ao invés de pegar. Porque às vezes a pessoa fala, Rodrigo, mas quando eu financio, a casa é minha. E o consórcio não. Isso não é uma verdade. Porque quando você faz um financiamento de um imóvel, a sua casa está alienada. Então ela não é sua. Se você deixar 2 meses, se você deixar 2 meses, 3 meses sem pagar, sua casa vai ser tomada. Sim. Simples assim. Então é uma falsa ilusão, né? E sem contar que eu também não preciso daqueles 20% de entrada. Porque às vezes você também não tem o cash para poder dar a entrada. E não é só os 20%, é os 20%, é mais o ITBI, é mais o cartório. A documentação que ninguém fala, né? Que ninguém fala. Eu já vi um monte de gente falar assim, cara, eu dei entrada, daqui a pouco começou a aparecer mais um monte de coisa que eu não sabia, documentação. Então, assim, não tem produto bom, não tem produto ruim. Eu gosto, quando o cliente às vezes me manda mensagem para mim, Rodrigo, faz uma simulação para mim, eu prefiro conversar com o cliente para entender o que ele está fazendo, o que ele quer. Né? Porque muitas das vezes realmente vai ser o financiamento. Tá bom, então faz o financiamento agora, porque para não perder a oportunidade da casa e você tem o dinheiro ali dos 20%, mas também faz uma parcela de consórcio, porque depois você pega o seu consórcio e quita o financiamento. É uma boa também. Entendeu? Porque assim, ó, se você for pensar um financiamento hoje é 420 meses. O prazo máximo de um consórcio hoje é 240 meses. Olha a diferença. Independente do valor. Independente do valor, 240 meses. Então assim, eu reduzo o meu prazo muito, entendeu? Eu mesmo, né? Eu tenho uma casa financiada, eu estava pagando na prestação da parcela 4.800, uma coisa assim, e era financiado em 420 meses. Eu fiz o consórcio, reduzi para 240 meses e ainda assim reduzi a prestação para 2.400. Olha a diferença. É bem grande. Né? Então, nesse momento de que você está fazendo aquela operação ali, vai dar um aperto, mas é pensando lá na frente. Coisa que, como você disse, por cultura a gente não faz. Não né? faz. Então, mas se você fizer a continha, você vai acabar pagando, né? Então, é muito de cenário. Então, hoje eu faço financiamento, hoje eu faço consórcio, mas tudo depende, né? Não existe uma verdade absoluta, né? O cliente tem que se sentir confortável com o que vai estar fazendo. Depende muito do momento também, né? Depende muito do momento. Mas hoje, realmente, a taxa de juros tá salgada. É aquilo, se você tem 1 milhão na mão, não compensa você comprar a casa, né? Hoje não compensa. Hoje compensa você manter o seu dinheiro aplicado, né? Nem que renda Selic, mas ainda tem aplicações melhores. Né? Só não colocar em risco, né? Porque, pelo amor de Deus. Agora não é hora, né? Exatamente, porque teve muita gente que aí acabou fazendo investimentos de alto risco. Hoje não tem nem o rendimento do investimento e nem a casa, né? Então a gente pede muita cautela nisso, né? Porque quando fala exatamente isso, eu prefiro manter o dinheiro investido e morar de aluguel. Toma cuidado, investido aonde?
Melhor colocar numa coisa mais segura, né? Exato, entendeu? Então, assim, hoje realmente está valendo a pena você manter o seu dinheiro investido e fazer um financiamento, porque a taxa de financiamento ainda assim fica menor. E você não fica descapitalizado. Você, William, como trabalha nesse mercado, qual que é a sua visão em relação a futuro, assim? O que que você projeta? Porque eu acredito que você fique vendo o mercado, como que tá, né, as movimentações. O que que você e os seus amigos também acreditam o que vocês pensam para esse ano? Então, esse ano a gente não vai ter uma baixa de taxa. Isso é ponto final. Juros, esquece. Esquece, entendeu? Taxa, se a pessoa está fazendo. Às vezes eu ligo para cliente, olha, você está com a carta de crédito aprovada, vamos fazer o financiamento. E às vezes eles acham que é papo de vendedor, né? Ah, o cara está querendo fazer logo. Mas não é. As taxas de juros realmente elas estão oscilando e com muita rapidez. Então, se hoje eu falo para você, ó, sua parcela deu 1.000, passou 2 meses, eu vou falar para você, ó, sua parcela hoje é 1.500. Entendeu? Mas então, isso daí é o IGPM, nada a ver? Não. Dentro do. A gente tem vários indexadores. Tá? Ah, não, o IGPM ele é anual, né? Então, é anual. Mas o financiamento imobiliário também, tá? Depende do índice que você escolher, né? Mas hoje a gente tem indexado a TR, a gente tem indexado a poupança, a CDI. Então, depende se o contrato pré ou pós. Mas, em geral, a taxa Selic hoje está em 13% praticamente, né? 13 alguma coisa. Então, não tem como você fazer um financiamento com uma baixa taxa. Hoje não tem como. O custo do dinheiro está alto. Entendi. E vamos falar agora só de consórcio, por exemplo. Vamos dizer que eu quero comprar uma casa de 1 milhão. Qual que seria a renda legal para você você comprar, fazer esse consórcio, poder pagar uma parcela legal, uma coisa que não vai te apertar. Legal, muito bacana você falar isso, porque assim, consórcio, enquanto você está pagando, você não foi contemplado, ainda não é uma dívida. Entendeu? Imagina que... Porque se der um aperto, você vai lá e bloqueia. Bloqueia, né? Suspende, você deve dar um jeito. Então, e não é uma dívida, é um investimento. Tá? Então é um dinheiro que está lá, está sendo corrigido pelo INCC, então o dinheiro está lá. Imagina que a gente está na faculdade, tem aquele grupinho, aquela conta que a gente abre para formatura. Sim. É isso o consórcio. Né? Então ele ainda assim está ali. Então se eu fazer um financiamento hoje na casa de 1 milhão, eu vou estar pagando praticamente uns 4 mil reais aí de parcela. Isso a gente consegue trabalhar, ainda consegue colocar parcela reduzida. Porque dentro da administradora que hoje eu estou trabalhando, a gente consegue, a administradora entendeu que enquanto a pessoa não foi contemplada, ela não tem o imóvel ainda. Ela então, consegue pagar até menos. Ela paga menos, né? Já é um apelo para que a pessoa, porque de repente a pessoa mora de aluguel ou alguma coisa assim. Então, ainda assim, é uns 4 mil reais. E o melhor, ela não precisa comprovar uma renda hoje, porque ela não tem dívida. Ela vai precisar comprovar uma renda lá na hora da contemplação. Sim. Entendeu? E aí a empresa que eu também trabalho, ela é bem flexível com relação à comprovação de renda. Então isso não é uma preocupação dentro do cenário que eu tenho hoje. Não é um problema. Não né? é um problema. Já o financiamento de cara, hoje eu já tenho que apresentar comprovação de renda. Né? Então, quando a gente pensa em financiamento, eu tenho que comprovar renda e hoje os bancos estão bem restritos. Antigamente a gente comprovava com extrato bancário, hoje já as instituições estão pedindo imposto de renda, né? Empresário, na maioria das vezes, não declara tudo no imposto de renda. Na maioria das vezes, não. Eu diria que 99% não declara. E até porque ser empresário nesse país é sobreviver, né? Todo dia é uma briga aí com vários cenários que a gente enfrenta. Então, a gente tem essa dificuldade hoje até na aprovação do crédito, porque hoje as maiores rendas não estão em CLTs, estão em empresários. Porém, a gente não tem a comprovação que a gente precisa. E daí, um exemplo, qual que é lembrei. Qual que é a média de... É sorteio que fala? Consórcio? Tá. Qual que é a média de meses que a galera tem levado para ser contemplado? Legal. Então, assim, na verdade, todo consórcio, aí não é só administrador do trabalho, todos, tem o sorteio da Loteria Federal. Esse é um ponto. Só que dentro dos grupos, e aí vai de acordo com cada grupo, cada assembleia, existem algumas, vamos dizer, algumas possibilidades. Por exemplo, eu tenho um lance embutido, que é um dinheiro que não é seu. Um exemplo, eu vou lá, faço uma carta de 1 milhão, e aí eu tento na contemplação aí usar o lance embutido. Então eu uso 30%, 300 mil. Então ao invés de eu pegar 1 milhão, eu pego 700. Então esse 300 nem é meu dinheiro. É um dinheiro que eu coloquei ali só para um apelo, para poder utilizar. Um a mais para tentar não colocar dinheiro na operação. Então eu tenho lance livre, eu tenho lance fixo, eu tenho lance fidelidade. Então tem vários tipos de lance.
Só que esses lances dependem também da administradora e depende do grupo que ele está inserido. Né? Então, por isso que, mais uma vez, é importante. A venda do consórcio, ela não pode ser vendida de qualquer jeito. Infelizmente, o produto foi até queimado. Esse negócio de bater meta, faz o consórcio comigo, daqui a 3 meses é contemplado. Não tem como garantir, isso é uma mentira. Entendeu? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem que ser uma venda consultiva. Senão eu perco a venda lá na frente, o cliente vai ficar desgostoso comigo, porque não é uma verdade, não tem como promover. Ou seja, você já fala pro cliente, ó, você vai fazer o consórcio e esquece, vai pagando. O que a gente aí. faz, exatamente. Pode ser, no primeiro mês pode acontecer de ser sorteado? Olha, eu vou te contar Deixa eu fazer a pergunta pra galera ouvir. Porque a gente fez a pergunta se no primeiro mês pode ser contemplado. Isso já aconteceu? Já. Mas é um sorteio mesmo? Não. Eu vou te contar duas situações. Eu vou te contar a situação. Você tinha até me perguntado, até para eu não perder o fio da meada, em termos de percentual. Né? Hoje, consórcio, a gente tem consórcio de serviço, tem que é plano odontológico, a pessoa quer fazer um plano odontológico, quer fazer uma harmonização facial, quer fazer uma viagem para o exterior, dá para fazer o consórcio. Tem o consórcio de veículos e tem o consórcio de imóveis. Né? Hoje a gente está falando aqui de imóveis até por conta do financiamento. Então, cada consórcio, cada grupo tem um percentual que a pessoa... A gente tem um histograma que a gente fala. A gente tem uma média de lance que a pessoa deu no passado para que a gente tente ser assertivo. Olha, dona, a pessoa aqui deu 60% de lance. Então, se você der 65%, a probabilidade é que você consiga aí ser contemplado. Mas é que nem investimento, né? Investimento, quando a gente pega uma carteira de investimento para trabalhar uma lâmina, a gente olha no passado, mas não significa que vai continuar naquela. A gente vai em cima de probabilidades. Vai mudando, né? Vai mudando. Né? E aí, sobre a pergunta que você me falou, é até muito engraçado que teve um cliente que ele fez e a gente tem a possibilidade de debitar a primeira parcela no cartão de crédito. Né? Boleto, débito em conta ou cartão de crédito. O cliente escolheu fazer o cartão de crédito para juntar milhas, seguindo o conselho do nosso colega que teve aqui. Ainda quis ganhar nisso. Cara, você não acredita. Na segunda assembleia, ele foi sorteado. O Stifler. Então, assim, é muito particular, né? Hoje a gente tem... Mas ele foi contemplado por quê? Sorteio, rapaz. É sorteio, não foi pelo que ele Não, ele não deu lance, ele não deu lance. Ele não tinha dinheiro para dar lance. Nossa senhora, esse é virado não girar. Mas, o que a gente faz também, né? A gente tá falando de uma compra de um bem. Mas para empresário hoje, a gente tem muito uma operação que a gente fala que é crédito estruturado. E aí a gente consegue garantir o sorteio, um lance para ele. Um exemplo, você tem um caixa lá de 300 vamos pensar um caixa de 500 mil. Você tem um caixa de 500 mil e você fala para o Rodrigo, eu estou precisando de um caixa aqui de 3 milhões. Um fluxo de caixa, né? Então o que eu faço? Eu compro ali algumas cartas de crédito, eu faço algumas cartas de crédito para você em termos de 700 mil, 800 mil reais. Então se eu estou dando 500 mil de lance, eu estou dando bem mais do que 50%. Então, teoricamente, eu vou de fato ser contemplado. Então, o que eu pego? Eu vou pegar os 800, só que 500 já é meu. Então, eu estou pegando 300. Então, todo mês a gente vai contemplando. E ele vai pegando 300 mil e ele vai fazendo aquele fluxo de caixa na empresa dele. Então, assim, é uma operação que a gente mais faz, porque aí o cara não está pagando os juros, né? E ele está fazendo fluxo de caixa. Porque hoje, se você pensar num capital de giro dentro de um banco, você vai pagar na casa aí dos 4%, 5%, com prazo máximo aí de 48 meses. Não há empresário que aguente isso. Entendeu? Então, o consórcio é um mundo apartado. A gente é entender a necessidade do cliente e saber onde a gente pode colocá-lo. Né? Mas tem que ser muito bem conversado, bem explicado, até por conta desse universo. Então, mesmo se às vezes o cara não der nenhum lance, ele pode ser contemplado, isso daí. E não quer dizer que ele dando um lance também, que ele vai ser contemplado. Não, porque não adianta você me dar um lance, você tem um crédito lá de 500 mil, você me dá um lance de 200. Mas pelo histograma me diz que geralmente é 300, 400. Você não adiantou nada você dar lance. Porque daí tá alta a régua ali. Tá alta a régua. Entendeu? Então, é por isso que eu falo mais uma vez. Não adianta. Eu tenho que conversar com o cliente. Não adianta conversar com pressa. Não adianta explicar de qualquer jeito. Porque esse cara não vai entender o produto. Ele vai ficar... Porque não é simples também, né? Vai achar que foi uma venda mal feita. Então, a gente pede aí para agendar uma reunião, conversa 30 minutos, 1 hora, para desenhar o produto com ele. E eu gosto muito de planilha, para mostrar mesmo, entendeu? Então, isso é muito legal,
Porque na Porque planilha daí você meio que vê os gráficos. Você vê gráfico né? e mostra, entendeu? Então eu gosto muito disso e eu tenho uma credibilidade muito legal com meus clientes, né? Então a ideia é manter isso, então a gente trabalha com bastante cautela. E hoje, qual que é a maior procura de crédito para casa, assim, em termos de valor? Valores, cara, aqui nessa região é na casa dos 300 mil de financiamento que eles pedem. Essa é a média, né? Como eu trabalho a nível nacional e tenho uma carteira bem grande em São Paulo é na casa de 700 mil, 900 mil, até porque o padrão lá é mais alto Mas, mesmo. ó, Né? você compra, é uma casa igual que vai comprar aqui, mas você tá em São Paulo. Rapaz! Ou menos, né? Ou menos. Não, né? bem menos, bem menos. Bem menos. Porque aí vai de bairro, né? Vai toda uma situação ali. Então, muda o ticket de acordo com a cidade. Essa que é a grande verdade. E quitação, a galera costuma quitar muito, compensa quitar consórcio. Então, é bom você ter falado. Quitar financiamento vale a pena, né? Vale a pena porque você acaba tirando O financiamento sim, né? Você mas aí acaba tem que com tomar juros. muito cuidado, porque assim, olha, eu vou quitar uma dívida de financiamento. Mas será que eu só tenho essa dívida de financiamento? Porque às vezes eu estou pagando o carro também. E o carro, a taxa de juros é mais alta. Então, quando eu vou quitar alguma dívida, eu tenho que quitar... Exatamente, eu tenho que quitar a taxa maior. Até porque o carro hoje em dia custa o preço de uma casa, né? Então, e tem muito cliente que às vezes ele fala o financiamento comigo, eu falo, pega os 80%. Não, Rodrigo, eu não quero porque a parcela tá ficando alta. Aí ele arranca dinheiro de tudo quanto é jeito, passa 2 meses e vai lá e financia o carro. Eu falo, gente, que conta que é essa, meu Deus? Entendeu? Mas enfim, as pessoas são assim, tem receio, né? O consórcio, o que acontece? A maioria das administradoras não tem desconto. Por quê? Não tem juros, não tem desconto, né? Só que dentro da empresa com qual eu trabalho, que é a Demicon, existe um tema chamado assunção. Então, o que é isso? Você está pagando lá e você quer fazer a quitação antecipada. Então, a administradora dá um desconto, aí gira em torno de 40%, ela acaba tomando um prejuízo seu ali, tá? Na maioria das contas, a conta não fecha. É até engraçado que você vai pensar, Rodrigo, mas a conta não está fechando. Mas o que ela faz com isso? Ali ela gera um ecossistema, porque ela acaba criando atendendo uma outra demanda, que é aquela pessoa que precisa de dinheiro. Né? Porque aí você vai lá e pega aquele dinheiro emprestado e aí é cobrado, é uma transferência de dívida. Você fez em 240 meses, tem 200 parcelas ainda para pagar, um exemplo. Eu continuo pagando essas 200 sua parcela e assumo a sua dívida. Então a Demicon ela acaba fazendo dessa forma. Diferente da carta contemplada que você tem que pagar para entrar. Então a assunção acaba compensando porque você não precisa dar entrada. Daí que a galera procura mais, é isso daí. Exatamente. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas existe sim. E a pessoa que quer quitar dentro da Demicon, o consórcio tem esse diferencial. O mercado ele tá como hoje? Hoje as pessoas procuram mais o consórcio ou mais o financiamento? E por quê? Hoje, até o ano passado procurava mais o financiamento. Hoje as pessoas estão sim migrando para o consórcio por conta da alta de taxa de juros, né? Algumas pessoas têm receio do consórcio justamente porque foi um produto muito prostituído com vendas erradas, né? Vendendo para bater meta, sem explicar para o cliente o que ele estava comprando, sem explicar o que ele podia fazer com aquela carta de crédito. Então, que nem o consórcio, ele acaba sofrendo alteração ao longo. Sim, ele tem as correções, anos, né? Ele tem a correção do NCC, né? Como todo, qualquer coisa que você pegue. E isso é bacana também, porque assim, você fez um consórcio hoje por mim com uma carta de 300 mil e você quer daqui a 10 anos, essa casa também não vai valer mais 300 mil. Então não adianta depois de 10 anos eu te dar 300 mil, você vai fazer o que com ela? Com esse valor, entendeu? Vai estar em 600. Né? Então ele segue a variação do NCC, que é o índice de construção mesmo. Isso que é legal a gente entender também. Porque daí a gente faz um consórcio. Daí um exemplo, daqui 1 ano, 2 anos, sobe o preço do consórcio e falou, mas espera aí, eu comprei o consórcio, não era para ficar subindo os juros. Então, mas dentro do que você está falando, sim, é justo. Sim, a parcela sobe porque o imóvel também é valorizado. Né? Então ela sobe de acordo com o imóvel. O imóvel, a correção do NCC, ela altera nos dois segmentos. Ela altera o valor do imóvel, consequentemente é que vem alterado na parcela. Justamente para equilibrar o negócio. E quem que regula essa subida e queda de O NCC é um índice, né? É o índice do país mesmo. Então, a própria administradora faz essas correções. Mas tem um órgão que regulamenta isso muito bom você ter falado isso, porque as pessoas também têm uma outra coisa que você não me perguntou, mas as pessoas têm medo. Rodrigo, e se a administradora quebrar? E se a administradora quebrar? E meu dinheiro, né? O que acontece? Existe hoje uma resolução do Banco Central,
Então, a administradora, de fato, ela só administra o grupo. Então, vamos pensar que aquela administradora quebrou. O que o Banco Central faz? Ele vê uma outra administradora e coloca para administrar aquele grupo. Então, o fato ninguém perde. Ninguém perde, né? E as pessoas têm medo disso, entendeu? Mas hoje não. Hoje, assim como os bancos, a administradora também era regulamentada pelo Banco Central. Então, tem que prestar conta. Então, com relação a isso, as pessoas podem ficar super tranquilas e abrir um pouco a cabeça, né? Abrir um pouco a cabeça, deixar um pouco de ser imediatista, porque o barato sai caro, né? Qualquer atitude que você tem de forma impulsiva tende a não dar certo. E tem um banco que é melhor para a pessoa trabalhar, ou também isso aí depende do perfil do cliente? Eu vou falar minha opinião, tá? Até porque eu fui gerente de banco há 15 anos, né? Quando o cliente vai fazer um financiamento comigo, às vezes, óbvio que ele vai querer a taxa mais barata. Só que a taxa mais barata talvez não o atenda. Né? Por exemplo, vamos pensar na Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal é um banco público, né? Tem sim a taxa mais barata hoje, porém, o critério de aprovação é muito diferente. Né? O critério de aprovação funciona da seguinte forma: é feito um filtro na largada e lá na saída também. Então, vamos supor que quando você contratou, você não tinha restrição. Putz, pintou uma continha de luz no meio do processo. Você perdeu o crédito. Né? Prazo. Dificilmente um contrato da Caixa Econômica Federal sai em 15 dias. Nossa, é burocrático, enrolado. Entendeu? Então, assim, você vai lá e faz um contrato de compra e venda que você assume uma responsabilidade de determinado prazo. Você não vai honrar. Você não vai honrar aquele prazo, porque ela não vai entregar dentro desse prazo. E agora a gente tem essa particularidade de estar sem dinheiro. Ainda tem isso. Ou seja, vai aumentar ainda mais esse tempo aí. Exato. Né? Aí a gente tem o Banco Santander. O Banco Santander é um banco legal para trabalhar. Hoje, eu sempre vi taxa boa no Santander. Então, não, a taxa hoje está boa, a aprovação é rápida. Se o cliente tiver um bom score, a gente consegue atualizar a renda dele pelo aplicativo e rodar o crédito dele em 2, 3 minutos. E dali para frente eu dependo mais do cliente do que de mim e do banco, porque se ele não mandar a documentação não tem como avançar. Porém, na assinatura a gente tem um impasse. Porque a assinatura é feita em agência bancária, né? E hoje dentro do Santander as agências bancárias só tem um gerente administrativo, um exemplo de atendimento. E às vezes esse gerente assina e o cliente tem que pegar o contratinho, colocar debaixo do braço e sair correndo de agência por agência para ver quem é o outro gerente que pode assinar para ele. Então isso gera um desconforto. Pensa, é um momento ápice da sua vida que você está querendo realizar o seu negócio e você tem que ficar correndo atrás do gerente. Então tem essa partinha que é meio chata. Partezinha que dá uma desanimada, até dá uma... Exato. O Itaú já é um banco bem rápido, né? Bem rápido nisso também. O Itaú, ele chega a aprovar até 90% determinado cliente, tem o prazo de 420 meses e o contrato, melhor de tudo, ele já vem assinado pelo representante do banco. Então vai direto para casa do cliente. Veio o contrato, vendedor assinou, comprador assinou, vai pro cartório, acabou a vida, tá tudo certo. Em teoria, gira em torno desses 3 bancos aí as melhores Exato, opções. As melhores opções. O Bradesco também é um banco que gira, mas o Bradesco acaba sendo muito manual. Então depende muito da agência que você está fazendo a operação. Né? Então, por isso a vantagem de ter uma assessoria, porque a gente, né? Vocês fazem isso. A gente tem, além de ter o know-how de entender do processo, a gente tem relacionamento dentro do banco, que isso ajuda muito, porque não tem banco ruim, existe gerente ruim. Concorda? Sim. Se você tem um gerente lá que te atende a hora que você precisa, zero de estresse. Agora, se você não tem, você vai ter que ligar 0800. Eu acho que ninguém gosta de 0800 na vida. Né? Então, por isso que eu gosto de conversar com o cliente. O que interessa mais para ele? É taxa, é prazo, é percentual? O que interessa mais? O que está em jogo? Para aí a gente poder indicar o melhor banco para ele. E quando eu for comprar uma casa, o que eu tenho que ficar mais atento na hora de comprar casa? Isso é uma boa, tá? Porque aí existe um déficit muito grande também de conhecimento da parte dos corretores com relação a financiamento, né? Na casa, quando você vai fazer o financiamento, a primeira coisa é olhar a matrícula e olhar o IPTU. Né? Porque hoje, quando você faz uma casa, aí passa um tempo, é feito uma edícula no fundo. Daí não tá não há verbou no IPTU, isso vai barrar no processo. No habite, né? Exatamente. Tem que observar se o imóvel não está com usufruto, que esse imóvel não pode ser feito financiamento. Até porque a pessoa que está ali de fato não é dona. Né? Então isso tem que tomar muito cuidado. Então, assim, a gente tem corretores parceiros, corretores que são experientes para ajudar nisso. Né? O banco, qual que é a vantagem também de você comprar por conta própria e comprar com o banco? O banco faz as suas análises.
E se você não tiver conhecimento de comprar por conta própria, você pode pegar um imóvel, por exemplo, que esteja em execução de IPTU, que você nem está sabendo. E daí não vai aprovar a compra da casa. Não é nem que não vai nem aprovar. Se você comprar por conta própria, você vai comprar e de repente sua casa pode ser penhorada e você não está nem sabendo onde foi. Nossa senhora. Então comprar por conta própria para fugir da comissão, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer por conta própria para não pagar a comissão do corretor e tal. A menos que a pessoa tenha um conhecimento muito amplo. Exatamente. Ou ela busca muito conhecimento, mas não dá para fazer de qualquer jeito. Às vezes a casa está em processo, né? A casa, né? Exatamente, processo trabalhista, tem muito disso. Né? E aí a casa tá lá rolando um processo, você vai lá e compra da pessoa, faz um contratinho de compra e venda, não passa a escritura, não passa nada, aí quando vê, perdeu o dinheiro. E perde. E tem algum jeito que facilita para aprovar o crédito? Da pessoa, quero comprar a casa, quero ir lá, tem que fazer alguma coisa para facilitar. Madonna, isso? o que acontece, tá? E aí eu vou até voltar nas minhas raízes, né? A minha mãe sempre foi uma pessoa muito simples. E ela sempre falou que o que a gente mais tem que cuidar da vida da gente é o nome da gente. Então, basicamente, eu falo muito isso para os clientes. Se preocupe com o nome, porque o que acontece? Foi-se o tempo que eu tenho 10 anos no conta no Santander, eu tenho 15 anos, isso não muda nada. Se tiver uma restrição ali, já era. Não muda nada. Outra coisa, tem muita gente que vai lá e faz uma dívida gigantesca no banco e depois espera um tempo, porque sabe que o banco vai oferecer um desconto para aquela dívida. Só que aquele desconto que o banco está te oferecendo, ele vai falar, Madonna, você pegou 10 mil comigo, tá? Me paga 3 mil, que vou tirar o seu nome do Serasa. Você vai ficar com uma marquinha. Só que aqui dentro você não pega mais nada. Ou seja, acabou sua vida dentro daquele banco. Por resto da sua vida você não trabalha. Rodrigo, eu quero pagar a diferença. Não consegue. Pode pagar, o banco acata. Mas isso não significa que ele vai te liberar de novo. Então, não entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Então, assim, o nome é o principal, né? O score é uma caixinha. Então ali é medido o quê? O seu endividamento na praça. E nessa brincadeira aí, o score cai também? Cai. Total. Não tem score, na verdade, se você tiver com essa situação. Acho que Natália Cury. Natália Cury. Ela falando sobre isso. No Brasil, não compensa você pagar sua dívida com o banco. Ela falou, tem um corte dela que ela fala isso. Compensa você faz um empréstimo lá e espera o banco te oferecer uma negociação. Então. Só que ela não falou esse detalhe. Então, aí isso aqui é ruim. Pequeno detalhe. Exatamente, entendeu? É assim, beleza, o raciocínio dela não tá errado. Só que, na minha opinião, não é uma postura nem ética. Eu acho você que pegou o dinheiro. Não chega nem a ser honesto. Exatamente, você pegou o dinheiro, você assinou o contrato, você aceitou a taxa de juros, e aí, qual que é? É que, na verdade, o que acontece, né, pra contextualizar. Ela falou assim, no Brasil não compensa você ser um bom pagador, porque você que paga certinho, você vai pagar a sua dívida e vai pagar os juros. E você que pegou e não pagou, e esperou o banco mandar a proposta de acordo, você que é um mau pagador, você vai pagar sem juros. Se você for pensar em termos de racional, e até vou até falar, né, sem valores, ela tá, na minha opinião, tá correta. Né? Mas assim, poxa, se eu firmei um contrato com você, né? Eu sabia a taxa de juros que eu estava contratando. Rodrigo, mas eu passei por um momento difícil. Muita gente teve dificuldade na pandemia. Ok, mas se você fizer isso, você não vai mais operar. É a mesma coisa, eu te empresto o dinheiro. Você não me paga, eu vou emprestar de novo? Que jeito. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Entendeu? Então, assim, hoje tá muito bacana, porque assim, Madonna, hoje, nem que a pessoa, vou falar do exemplo do Santander, se a pessoa não tiver, é um autônomo, ele não tem comprovação de renda, mas ele tem uma movimentação saudável dentro do banco, essa movimentação gera um score que gera uma renda para ele. Isso que eu ia falar agora, o autônomo ele consegue também... Consegue sem problema nenhum, ele nem precisa financiar. Nem precisa apresentar comprovação. Porque se aprovou no automático, o banco... Esse cara eu coloco a mão no fogo. Só de estar tendo uma movimentação ali, ele já sabe, pô, ele tem dinheiro. Entendeu? Então, assim, não tem problema com relação a isso. Agora, quando não tem essa situação, aí a gente tem essa dificuldade aí, porque daí tem que buscar imposto de renda, pegar mas como que ele vai comprovar renda se pediu, que nem se falou no começo lá, na hora que sair vai ter que comprovar renda. E daí isso, como que ele faz? Então, mas isso é no consórcio. Tá? Mas o consórcio também aceita extrato bancário na instituição que eu trabalho. Então ele comprova pelo extrato bancário. Comprova pelo extrato bancário. Entendeu? Então, assim, por isso que... e o banco geralmente pega uma média aí dos últimos 3 meses. Então, tem muito cliente que vem me procurar hoje e eu faço um trabalho com ele, uma consultoria com ele, e dentro de 3, 4 meses a gente está liberando o crédito. Porque ele me ouviu, ele fez o que eu pedi para fazer, fez a lição de casa. Porque, mas a pessoa que não fizer, entendeu? Rodrigo, foi uma restrição de R$30, uma conta de luz. Não adianta, restrição é restrição. Ponto. Não tem. Baixou seu score, é robô, né? Baixou seu score, você não vai ter o crédito.
A gente tá chegando já na reta final. Nossa, passou rápido. Falou muito, né? Mas, cara, ótimo. Acho que você tá conseguindo passar muitas informações pra galera, assim, e de forma objetiva. Até porque hoje ninguém tem tempo pra ficar vendo a pessoa enrolar. Me passou muito rápido. Foi até pra mim mesmo, pô, porque, né, eu penso em comprar uma casa futuramente. Tá sendo muito esclarecedor. Legal. Mas, cara, que nem você falou pra gente que você ficou 15 anos trabalhando no banco. 15 anos. Conta um pouco da sua história pra gente. Como que você foi pra esse ramo? Então, né? E até porque que eu gosto da questão do imóvel, né? Uhum. Eu vim de família muito simples, aqui de Taubaté mesmo, né? Comecei a trabalhar aí com 14 anos, então a gente passou por muita dificuldade financeira. E a questão de não ter dinheiro, não ter patrimônio, isso sempre foi um peso. Então, por isso que eu sempre gostei do financiamento imobiliário. Então, com meus 18 anos, eu já estava financiando a minha casa. Né? Então, eu entrei no banco, entrei como caixa, dentro do caixa, eu fui crescendo dentro... Na verdade, meu primeiro trabalho mesmo foi em padaria. Padaria, eu fui para contabilidade, a contabilidade fui para o banco. Três empresas aí na minha vida. E dentro do banco, eu comecei como caixa. Então, já tinha um pouquinho da cultura de contabilidade, então isso já me ajudou com muita coisa ali, né? Vendedor de padaria, porque você vende tudo ali. E aí comecei como caixa, sempre na área operacional, então fui entendendo muito na retaguarda do banco o que acontecia. Você começa a mexer com dinheiro, né? Exato, entendeu? Então, processo, e isso foi me dando bagagem. Dali eu participei de um processo do banco, quando teve a fusão de Santander com Banespa, então isso me abriu bastante os horizontes, porque eu viajei o país inteiro fazendo essa implantação. Depois também o Santander adquiriu o Banco Real, também participei. Então fui trabalhar numa área em São Paulo, tive alguns treinamentos inclusive fora do país. Então em termos de conhecimento e relacionamento, o banco me ajudou muito. Então por isso que... E aí assim, tinha vários produtos, né? E aí eu tô trabalhando muito pro banco, porque não tem o meu negócio. E aí eu abri uma empresa, entrei como sócio de uma financeira, de consignado. De uma certa forma não tinha muito a ver comigo, mas eu também não sabia muito o que eu queria fazer, né? Tava se achando ainda. Tava me achando. E aí eu fui pro crédito imobiliário. E aí realmente me deu prazer, né? Porque o brasileiro hoje, quem casa quer casa, né? Quem casa quer casa, tem e todo mundo quer ter seu imóvel. É um mercado que dificilmente entra em crise, né? Não entra em crise, é um mercado que não entra em crise, aumenta a taxa, baixa a taxa. Quantos anos você trabalha com isso? Eu tô há 6 anos. 6 anos. 6 anos. Então, e você acaba participando do sonho do cara. Sim. Né? Porque ou eu tô ajudando o empresário ou a pessoa a aumentar o patrimônio, ou eu tô ajudando a pessoa a ter o seu primeiro imóvel. Então, isso para mim é uma satisfação muito grande. Então, às vezes eu entro em briga histórica assim com o departamento de banco para poder aprovar um crédito, que eu tenho fama de ser um pouco briguento aí. Mas é por conta disso, por conta do propósito mesmo que eu tenho aí de fazer o cliente conquistar o patrimônio dele. Cara, que legal, né, cara? Isso deve ser muito prazeroso porque, às vezes o primeiro imóvel do cara tá passando por você, né? Exato. Acontece muito, viu? E hoje, assim, o meu trabalho, na maioria das vezes eu não tenho leads para trabalhar, não. A maioria é indicação. É gente que fez comigo, vai lá, chama o Rodrigo, é o boca a boca, né? A gente tem um trabalhinho aí na internet, mas ainda tá bem tranquilinho ainda, não é o viés aí de resultado. O resultado mesmo é indicação. Que legal, cara. Cara, muito obrigado por todas as explicações, por esclarecer bastante coisa. Quem quiser também aí, estiver acompanhando o programa ou for acompanhar depois, procura o Rodrigão aí, se quiser comprar sua primeira casa, ou se quiser comprar mais uma. Ou mais uma, duas, ou fazer um planejamento para comprar. Planejamento para comprar. Né? Estamos aí para atender todo mundo aí e crescer patrimônio. Esse é que é o negócio, né? Essa é a ideia, né? Galera, muito obrigado para quem acompanha a gente. Agradecer aqui a Vicenza Veículos, o estúdio que fica aqui na Vicenza Veículos. Você quer trocar seu carro, comprar um carro pela primeira vez também, vem aqui na Vicenza Veículos. Tem um estoque incrível. Frigorífico Goiás, boutique de carne, fica ali na Avenida Itália, na Independência. Pode ir lá que é ótimo, um ótimo lugar para comprar. Tá em promoção esse mês, tá? Biofarmacy, você que gosta de tomar um medicamento manipulado, melhor farmácia de manipulação de Taubaté, entrega na sua casa. Galera, curte aí, se inscreve, compartilha, segue a gente e semana que vem tem mais. Valeu!